tema A Gente Te Entende, a campanha Setembro Roxo deste ano mostra que os cuidados contra o coronavírus já são velhos conhecidos de quem convive com a fibrose cística. Para falar mais sobre esse problema que atinge 1 em cada 10 mil pessoas no Brasil, vamos conversar com Verônica Stasiak Bednarczuk, que é diretora-geral e fundadora do Unidos pela Vida, Instituto Brasileiro de Atenção à Fibrose Cística. Boa tarde, Verônica, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Obrigada pelo convite, pela oportunidade de estar aqui falando com vocês. Verônica, médica, assistente social... Sou psicóloga. Psicóloga. Não, é que não colocaram aqui e eu gosto muito de deixar isso muito claro para os nossos telespectadores para saberem da responsabilidade do tema que a gente aborda aqui. Então, muito obrigado pela presença. E eu te digo que a semana passada nós já entrevistamos aqui o Dr. Luiz Carlos Corrêa da Silva, que é pneumologista na Santa Casa, e eu fiz uma incursão sobre o assunto porque ele falou do Dia Nacional de Combate ao Fumo. E quando a gente fala em fibrose cística, nós que convivemos em casa, infelizmente com isso, a gente sabe o que isso representa, sabe que a gente precisa ajudar muitas pessoas e nós estamos aqui abertos para falar deste evento que é fundamental para a saúde de muita gente que não se dá por conta, que está se consumindo com o uso do cigarro e outras artes, como a gente diz. Pois é. É muito importante ter essa correlação científica, né, que você fez aí no início. Então, eu sou psicóloga, atuo com fibrose cística já há 10 anos, desde que eu fui diagnosticada com fibrose cística, e por ela ser uma doença genética, que a pessoa já nasce com fibrose cística, é uma doença considerada rara, embora ela afete vários órgãos do nosso organismo, ela principalmente afeta também o pulmão. Então, essa correlação que você fez de ter recebido recentemente um pneumologista para falar aí da questão pulmonar, associado, por exemplo, ao fumo, é uma importante conexão, porque, de fato, o pulmão é um órgão que hoje, em se tratando de Covid, né, tá todo mundo ouvindo falar muito sobre acometimentos pulmonares e sobre tudo o que acontece no pulmão. E a fibrose cística, por sua vez, é uma doença que a gente já estuda ela há muitos anos, é uma doença genética, que a pessoa já nasce com ela pode ser identificada no teste do pezinho e ela ainda não tem cura. E ela pode ser hereditária? Sim, exatamente. Para você ter a fibrose cística, obrigatoriamente o seu pai e a sua mãe precisam ser portadores de um gene. E daí, cada filho de um casal portador do gene da fibrose cística tem 50% de chance de ter a doença. Por exemplo, eu tenho mais 3 irmãos, ninguém tem fibrose cística, só eu. E minha filha, por exemplo, não tem a fibrose cística. Então, precisa ter essa herança genética aí de 2 asinhos, vamos assim dizer, né? Como a gente estudava lá em biologia, para você ter a doença. 1 a cada 10 mil nascidos vivos no Brasil nascem com fibrose cística. E é uma doença que ainda não tem cura. E agora, em setembro, a gente fala bastante sobre ela por conta do Dia Nacional da Fibrose Cística e do Dia Mundial da Fibrose Cística, que é dia 8 de setembro. Eu gostaria muito de ilustrar isso, mas isso a gente vai fazer no futuro, pode ter certeza. O nosso pulmão, eu vi numa mostra do corpo humano que ocorreu aqui em Porto Alegre há algum tempo, o nosso corpo humano tem o pulmão, os dois ali, eles parecem um bombril, aberto. Sim. O que a fibrose cística, como é que ela atua ali? O que ela compromete? É uma excelente colocação. O pulmão, então, nosso pulmão direito tem 3 partes, o pulmão esquerdo tem 2 partes, que a gente chama de lobos, né? Mas, basicamente, o que a fibrose cística faz, né? Então, quando a gente fala esse nome, difícil as pessoas conectarem ao que significa a doença efetivamente, né? Mas a fibrose cística por si só, embora ela afete muito o pulmão, ela não é uma doença apenas do pulmão. Ela é uma doença que, por conta de um defeito na condução de uma proteína no nosso organismo, ela faz com que a secreção do organismo como um todo seja muito mais espessa, muito mais viscosa, mais grossa do que o normal. E aí, em órgãos, por exemplo, como o pulmão, que elimina a secreção,
quando a gente está resfriado, que a gente fica com aquele pulmão mais carregado, aquela tosse mais carregada, essa secreção é muito mais grossa que o normal, mais espessa, viscosa que o normal. E aí, ao invés dela ser eliminada para a gente não ter infecções, etc., quem tem fibrose cística, essa secreção vai ficando impactada no pulmão, vai ficando grudada, vamos assim dizer, no pulmão. E em outros órgãos que eliminam secreção também, por exemplo, como o pâncreas. Então, a fibrose cística, se a gente puder resumir, ela é uma doença que faz com que a secreção do corpo seja mais espessa que o normal e por conta disso, por ser mais difícil de eliminar, vai ficando impactada nos órgãos e os sintomas que são gerados por causa disso é, por exemplo, a tosse crônica, a pneumonia de repetição, a dificuldade para ganhar peso e estatura por conta dessa dificuldade de absorver gorduras e nutrientes, sistema digestório compromete, problemas pancreáticos, tem casos de diabetes relacionado à fibrose cística também. Então, por exemplo, eu tive 4, 5 pneumonias por ano desde pequena até descobrir que eu tinha fibrose cística. Então, realmente é uma doença que precisa ser diagnosticada cedo e tratada corretamente. Quando você diz que tem essa umidade no pulmão, é o que nós, antigamente, os nossos avós diziam, fulano tem água no pulmão, por causa dessa umidade toda? Não exatamente nesse caso da fibrose cística, é como se fosse aquela secreção quando a gente tosse, tá com aquele peito carregado, sabe? Que brinca com aquela tosse de cachorro carregadinha. Sim. Por isso a necessidade da inalação? Exatamente. Então, o tratamento de quem tem fibrose cística, por ser uma doença que ainda não tem cura, precisa de um tratamento diário, né? Então, a média que uma pessoa com fibrose cística leva para se tratar todos os dias é em torno de 1h30, 2 horas. E inclui a inalação, que você falou, com medicações para deixar essa secreção mais fluidificada e conseguir expectorar. Fisioterapia respiratória, atividade física, ingestão de medicações como antibiótico, corticoide, suplemento vitamínico, enzimas pancreáticas. São várias as medicações e etapas do tratamento que uma pessoa com fibrose cística precisa diariamente fazer para conseguir minimizar o avanço da doença, minimizar as complicações e por toda a vida, porque infelizmente ela ainda não tem cura. Eu vou perguntar de forma direta. Por favor. Quem usa corticoide que é necessário usar, é fato que fica irritadiço às vezes? Olha, eu uso corticoide desde que eu sou pequenininha. Será que eu posso passar essa pergunta pro meu marido, para minha mãe? Não, porque a gente tem que... Irritação eu não sei, mas que dá uma bela de uma fome, isso dá. Fome, é? Oh, que coisa. Fome tá. E eu ouvi o guri de Uruguaiana ali falando de churrasco, já aumentou a fome. Brincadeira. A questão do corticoide, por sua vez, ele é uma medicação que eu sempre brinco, né? Que embora ele traga um benefício muito grande para a questão respiratória, para a questão pulmonar, ele tem inúmeras reações adversas, né? Então tem a questão da retenção de líquido para quem usa corticoide em altas doses, tem uma questão de óssea importante para quem tem fibrose cística, por exemplo. Eu vou fazer 34 anos agora em setembro. Eu uso corticoide desde muito pequenininha. Então eu tenho problemas ósseos bastante importantes por conta da fibrose cística, que já não absorve tantos nutrientes assim, e vitaminas e cálcio, enfim, de modo geral, e também por conta desse uso demasiado de corticoide, que eu sempre preciso estar fazendo ciclos de corticoide por conta do problema pulmonar e que eu tenho outras, enfim, doenças associadas também que demandam o uso do corticoide. Resulta numa fragilidade óssea? O uso demasiado de corticoide e no caso de quem tem fibrose cística, por não conseguir absorver nutrientes, por exemplo, como o cálcio e a vitamina D, que também contribuem aí para a formação óssea, pode sim resultar em problemas ósseos, a fibrose cística de modo geral e esse uso demasiado de corticoide, sim. Mas aí estou falando de 30 e poucos anos de corticoide. Você também falou que no teste do pezinho já se identifica que a criança, aquele ser humano que está nascendo ali, ele vai ter problemas. Como é que a fibrose, você que acompanha, ela se revela na criança, de que forma, e no adulto, de que forma? Bom, a fibrose cística, ela tem inúmeras mutações genéticas já estudadas, né? Então, a gente sabe aí de mais de 2.000 mutações estudadas para a doença. O que isso quer dizer? Que tem algumas manifestações que, por conta desse nomezinho, dessa mutação genética, podem ser muito mais graves do que outras. Então, existem crianças recém-nascidos que
têm sintomas logo ao nascer. E existem pessoas que vão ser diagnosticadas com fibrose cística, raríssimos casos, na fase adulta sem ter sintomas. No meu caso, por exemplo, não. Eu tive muitos sintomas e fui diagnosticada na fase adulta por desconhecimento da doença. Mas nesse exemplo que a gente está dando, podem ter pessoas com fibrose cística sendo diagnosticadas na fase adulta em menor quantidade por não ter sintomas. Mas, via de regra, tem casos, por exemplo, de mecônio, que aquelas são as primeiras que não são expelidas nas primeiras horas, grande indicativo de fibrose cística, já precisa até passar por procedimento cirúrgico logo aos primeiros dias de vida, a falta de absorção de nutriente, o não ganho de peso adequado, possíveis problemas respiratórios também que podem ser desencadeados logo ao nascer ou na primeira infância, já apresentam esses quadros respiratórios. Então são os principais sinais que precisa ficar alerta: não ganho de peso, não crescimento adequado para a idade, questões respiratórias, muita tosse, muita infecção. E tem um sintoma super peculiar na fibrose cística, que é um suor mais salgado que o normal, porque aquele defeito genético que eu comentei, ele é também na condução de uma proteína, e que quando eliminada no suor, ela é mais salgadinha que o normal. Então, quando você beija a pele de quem tem a doença, você percebe um sabor mais salgado que o normal, e por isso ela também é conhecida como doença do beijo salgado, porque você sente esse sabor mais salgado na pele quando você dá um beijo na pele de quem tem a doença. Doutora Verônica, no caso mais extremado dessa doença, há necessidade ou é possível o transplante de pulmão? Existem vários casos, inclusive, que pacientes são submetidos a transplante pulmonar bilateral, né, ou seja, o pulmão direito e o esquerdo, por conta de um avanço mesmo da doença, por conta de inúmeras complicações ao longo da vida, de uma perda de função pulmonar, de capacidade respiratória mais expressiva, por ter muita dessa secreção impactada que desencadeia uma outra doença, que é a bronquiectasia. Então, infelizmente, que é? Existe bronquiectasia, que é uma outra doença que é desencadeada por conta dessa quantidade de secreção que ficou impactada no pulmão. Então, infelizmente, existem sim casos de pacientes que precisam passar pelo transplante pulmonar, embora ele ainda seja uma alternativa viável e bem significativa, né? Então, a gente tem aí até no Rio Grande do Sul o doutor José Camargo, que é referência nacional. Mundial, né? Mundial. Mundial, exatamente, para transplante pulmonar, grande aliado da fibrose cística, das associações aí do Rio Grande do Sul. Então, existe sim essa alternativa de tratamento para quem tem a doença. Eu quero aprender direitinho o nome aqui, ó. Bednazar, como é que é? Então, a gente facilita, né? Porque meu nome mesmo inteiro é gigantesco, mas esse é Benarczuk. Benarczuk, Isso. Nós temos um folder, né, da campanha, vamos chamar o folder da campanha. Perfeito. Aí está no ar aí, a gente te entende. Isso. Tem fibrose cística, os cuidados que você tem agora, nós temos desde sempre. Setembro Roxo. Muito bem, doutora, muito bem-vinda aqui na Ubra TV, a gente fica muito feliz. Muito obrigado pela entrevista. Marcante, daquelas coisas marcantes que a gente faz aqui, eu vou fazer subir esse vídeo depois, porque o Brasil inteiro precisa conhecer essa realidade. Muito obrigado. Agradeço muito a atenção de vocês, o espaço, e até a próxima. Muito obrigado.